voltando agora com a parte de lesões irreversíveis, em que a gente vai iniciar a ver a morte celular, né? Então, as células, elas podem sofrer uma série de injúrias ou lesões pelos agentes etiológicos que a gente viu lá na nossa aula anterior, que podem ser desde agentes físicos, químicos, biológicos, hipóxia, etc. Então, essas células, elas podem responder a esses agentes tentando se adaptar, que é a lesão reversível, às degenerações que nós vimos. E, eventualmente, essa célula pode sofrer uma lesão em que ela não consegue retornar ao estado de normalidade, mesmo se o agente causal for removido. Essas são as lesões irreversíveis que culminam com a morte celular. Então, a morte celular significa que a célula ou as células passaram por uma determinada injúria ou necessidade, seja fisiológica ou adaptativa, ou incentivada por um agente externo, e atingiu um ponto de não retorno. O que é que esse ponto de não retorno significa? Que as alterações, elas aconteceram de forma permanente. Quando se atinge o ponto de não retorno, quando a gente está tratando da morte celular do tipo de necrose, culmina no acionamento do mecanismo de necrose, certo? Então, a necrose e a apoptose também, que são os tipos de morte celular, elas também podem ser divididas em fisiológica, patológica, certo? Então, a gente vai ver que a necrose, ela é exclusivamente patológica, enquanto a apoptose, ela é tanto fisiológica quanto patológica. Então, a morte celular, ela pode ser dividida em 3 tipos. A programada, que é a apoptose fisiológica, a regulada, que é o que a gente conhece por necroptose. Essa necroptose, que a gente não vai discutir, nós não vamos detalhar, nada mais é do que uma morte celular que tem aspectos morfológicos da apoptose, mas sem a ativação das enzimas caspases. Quando a gente for ver a apoptose, a gente vai ver que ela vai, retraindo o conteúdo celular, formando corpos apoptóticos, para que não desencadeie o processo inflamatório. Então, é a mesma coisa que acontece nesse processo de necroptose, só que o que desencadeia lá na apoptose são essas enzimas caspases, e aqui não tem a participação dessas enzimas. Por isso que se enquadra na necrose, que é chamada de necroptose. Temos também como morte celular regulada a apoptose, seja pela ativação de vias, através de fármacos ou outras substâncias ingeridas, e a morte celular acidental, que vai também aí ter a necrose e a apoptose sendo causadas agora pelo fator patogênico, pela patologia, uma injúria, uma lesão. Então, estas vão se distinguir pelos achados morfológicos e os aspectos moleculares que estão inseridos nelas. Então, 3 tipos de morte celular, tá? Então, aqui é a figurinha que a gente viu no início da aula, que quando a célula ela consegue se adaptar após uma lesão reversível, ela retorna ao seu estado normal. Então, se ela se recupera, se ela retorna ao seu estado normal após uma lesão, significa que ela passou pelo processo de lesão reversível. No entanto, quando ela não consegue se recuperar, ela vai aí ser submetida à morte celular, ou por necrose ou por apoptose, que caracteriza a lesão irreversível. Então, vamos começar a descrever a necrose, Então, na necrose, para que se chegue a esse ponto da morte celular, a lesão deve causar danos à membrana e organelas primordiais, como, por exemplo, a mitocôndria. Então, se eu tenho danos causados devido a essa lesão na mitocôndria, eu vou ter um prejuízo energético de ATP. Se eu estou ali degradando a mitocôndria, eu estou degradando os componentes dos respirassomos que estão ali nas membranas internas da mitocôndria. Então, estou degradando a ATP sintase, então não vou ter síntese de ATP. Consequentemente, queda na concentração do ATP. Ou a degradação do retículo, A gente sabe, nós vimos na aula passada dos mecanismos, que se eu tenho a degradação das membranas do retículo, cálcio é extravasado, e o cálcio ativa inúmeras ASEs, que
que vão degradar todos os tipos de macromoléculas. Além disso, se eu degrado o meu retículo endoplasmático rugoso, que é aquele recoberto por ribossomos envolvidos na síntese proteica, eu tenho uma parada na síntese proteica. A gente sabe que o metabolismo celular ele não para, ele está acontecendo constantemente. Então, se eu paro de produzir as proteínas, eu vou ter uma interrupção do metabolismo. Sem metabolismo, a célula não funciona. Se eu tenho degradação de lisossomos, os lisossomos contêm o quê? As enzimas líticas, né? Se elas são liberadas no meio citoplasmático, elas começam a degradar a própria célula. Se elas pudessem estar ali no citoplasma, elas não precisariam estar contidas dentro de uma vesícula. Então, se degrada os lisossomos, libera essas enzimas que começam a degradar a própria célula. Então, esse é o mecanismo de ação do processo de necrose. Então, a parada irreversível e destrutiva dos processos metabólicos e atividades vitais acarretam em quê? Na picnose, que a gente vai já ver o que é, cariorreste e na cariólise. Esse tipo de morte celular vai ser a necrose. Então, esses processos metabólicos, bioquímicos que acontecem, acarretam nesses três processos aqui que estão diretamente associados com a necrose. Então é importante que vocês compreendam que a gente está falando de morte a nível celular, de uma célula ou grupo de células. Mas obviamente que isso vai poder se propagar para o tecido ou para o órgão como um todo, pelo processo inflamatório que é desencadeado pela necrose. Se eu estou aqui rompendo, degradando a minha célula, eu estou liberando aleatoriamente as substâncias no meio extracelular. E isso desencadeia a resposta inflamatória. Então, isso vai acabar afetando as células adjacentes e vai desencadeando a problematização das demais células, demais grupos de células, assim, do tecido, assim, do órgão, tá? Mas é importante que vocês saibam que acontece em um grupo de células. Então, quais são as características desses mecanismos que estão relacionados diretamente à necrose? Então, a gente tem aqui, ó, o processo de picnose, é quando o núcleo ele começa a reduzir de tamanho. Então, quando a gente observa uma lâmina histológica de uma célula, a gente consegue visualizar através da coração o núcleo e o nucleolo, né? Isso bem delimitado. Quando o processo de picnose, ou seja, a necrose, ela começa a acontecer, esse núcleo ele se condensa tanto que a gente não consegue mais visualizar essa separação entre o núcleo e o nucleolo e ele reduz de tamanho, ele fica bem menor. Por quê? Porque todo o material contido ali, o material genético, as proteínas contidas no núcleo, elas vão se condensando, se acumulando. Então isso reduz o tamanho desse núcleo. Após o processo de picnose, a gente vai ter o processo também da cariorreste acontecendo. E o que é esse processo? É um processo que inicia a fragmentação desse núcleo. Então, é o que a gente vê aqui, ó, esse núcleo que foi condensando, ele começa agora a ser fragmentado. Até que vai chegar ao ponto da cariólise, em que vocês observam aqui que a célula ela não tem mais núcleo, né? Então, aqui nessa figurinha dá para ver melhor o processo da cariorreste, né? Cariorreste, viu? Isso aqui tá errado. Então, a picnose, ela vai reduzindo o núcleo, ele vai condensando, e após o processo de picnose, a gente vai começar a ter o início da cariorreste que começa a degradar esse núcleo condensado, para então culminar na cariólise, que é o desaparecimento total do núcleo. Assim, a necrose ocorre no organismo vivo, seguida de autólise, né? Essas aqui são as características da necrose. Então, a gente pode se perguntar, professora, o indivíduo acabou de morrer. Então, começa a desencadear a morte celular de todo o organismo, né? Então, isso é um processo de necrose? Não, certo? A necrose, ela é caracterizada por ocorrer no organismo vivo, certo? Depois que ela ocorre, ela é seguida de autólise, né? Que é aquela lise celular e dos seus conteúdos intracelulares. Vai ser sempre um processo patológico desencadeado por um agente biológico, né? Um vírus, uma bactéria, um fungo,
ou um agente químico, substâncias tóxicas, ou um agente físico, um choque, uma lesão mecânica, substâncias radioativas, ou a própria anóxia ou hipóxia, certo? Em que essa agressão vai levar a um fenômeno regressivo. Como assim fenômeno regressivo? Então a necrose ela é caracterizada pela queda do metabolismo e a tumefação celular. A gente viu lá na degeneração hidrópica o que é a tumefação. É um inchaço, né? O crescimento dessa célula pelo acúmulo de líquido. Então nós temos esse fenômeno regressivo em que o metabolismo ele cai para níveis praticamente inexistentes e tem o acúmulo de água intracelular que causa a tumefação dessa célula. Ela vai ocorrer em grupos de células, certo? Obviamente, como a gente já comentou, ela vai ser irreversível e vai ser causada pelos mais variáveis mecanismos que nós vimos. A picnose ela pode ser reversível ainda. Ah, professora, quer dizer que quando entra na necrose não tem mais solução, a célula já vai morrer. Algumas vezes a célula consegue reverter a lesão, consegue reverter o dano e não desencadear a necrose e a morte celular. Mas pode acontecer um processo inicial, né? A célula não está se recuperando, eu removi o agente etiológico, não está recuperando. Então vamos lá, vou iniciar o processo de picnose. Passou um tempinho, não, a homeostase ela está voltando. Então a célula vai e reverte o processo de picnose, faz esse núcleo voltar à sua morfologia normal e a célula voltar à sua homeostase, à sua morfologia normal. Quando atinge o nível da cariorreste e da cariólise, obviamente vai ser irreversível, né? Como é que a célula vai sobreviver com o seu núcleo fragmentado ou com o seu núcleo inexistente, certo? E vai desencadear um processo inflamatório. Como as células elas são lisadas, né? Elas sofrem uma autólise e o seu conteúdo intracelular extravasa no meio extracelular, isso vai desencadear o processo inflamatório. Processo inflamatório vai gerar edema, comprime terminações nervosas e vai causar dor. Ou seja, não é uma morte celular silenciosa. Ela é barulhenta, né? A gente pode assim dizer. Porque a gente vai já ver que a apoptose não. A apoptose ela é silenciosa, ela não causa dor. Por quê? Porque ela é programada. Já no caso da necrose, não, ela vai causar esse incômodo. Então, nós temos um aspecto da necrose, que é a necrofanerose, que consiste no aparecimento das características morfológicas da necrose no tecido. Para que todas essas características aconteçam, elas precisam de tempo. Por exemplo, se o indivíduo morre nesse exato minuto de um infarto, né, uma necrose por isquemia do miocárdio, e nesse exato minuto eu tentasse fazer uma observação histológica das células desse miocárdio, eu não conseguiria ver todas essas alterações morfológicas, picnose, cariorreste, cariólise, certo? Por quê? Porque é necessário tempo para que elas ocorram. E esse tempo ele vai depender de quê, né? Quanto tempo leva para cada tipo de lesão? Qual é o agente etiológico que está acarretando aquela lesão que está levando à necrose? Qual é o tipo de tecido que está envolvido, certo? É um tecido que ele se regenera mais fácil? É um tecido que não se regenera fácil? A temperatura do local, né? Que está muito relacionada à ação enzimática. O metabolismo daquelas células. E o método de observação, qual é a metodologia que está sendo utilizada para observar aquela lâmina, certo? Então vai depender de tudo isso para que a gente consiga de fato observar as alterações morfológicas. Então leva tempo para que a necrose no organismo vivo comece a acontecer, certo? E professora, Oi. por exemplo, demora para acontecer, né? Como a senhora falou. Isso. Mas essa questão... Não demora, leva tempo, né? Sim, ela tem um certo período até Isso. começar a acontecer.
Mas aí no período, por exemplo, quando inicia, por exemplo, o processo de picnose, eu já vou ter alguma sintomatologia ou alguma coisa do tipo? Ou existe até, por exemplo, o paciente, a pessoa só começa a ter sintomatologia de alguma necrose em alguma região quando chega em determinado estado? Quando a necrose de fato acontece. Como nós vimos, a picnose, ela dá a possibilidade de retorno, né? Então pode ser revertido e aí a gente não ter um sinal claro. Por exemplo, se eu tiver um processo de necrose acontecendo aqui, né? E iniciou a picnose, e aí uma célula ou outra do grupo de células chegou a necrosar e morrer, aí eu vou desencadear o processo inflamatório. Então eu consigo visualizar os sinais, né? Eu tenho os sintomas. Mas se estiver acontecendo internamente, né? Num grupo pequeno de células, então por mais que uma chegue a necrosar de fato, que uma morra, esse processo inflamatório não vai ser tão grande se as demais conseguirem reverter, e aí eu não vou conseguir ter assintomáticos sinais, tá entendendo? Então vai depender da quantidade, do tempo em que isso vai acontecer. Aí, por exemplo, professora, existe algum tipo de necrose que ela seja autolimitada ou não? A gente vai já ver todos os tipos, assim, que vão diferenciar pelo agente etiológico, né? E, infelizmente, se ela não for tratada, se ela não for bloqueada, ela vai se propagando, principalmente devido ao processo inflamatório. Não é nem que a lesão, o agente etiológico que causou a lesão vá atingir as outras células, às vezes nem atinge, mas o processo inflamatório que a necrose causa é que vai causando o desencadeamento. Aí a gente vai ver os tipos de necrose pelo agente etiológico, né? Então nós temos primeiro aqui a necrose por coagulação, né? Então a necrose ela vai poder ser dividida em alguns tipos: necrose por coagulação, necrose liquefativa, necrose caseosa, a esteatonecrose, a necrose gomosa e tem também a fibrinoide, que nós não vamos discutir, tá? Então a necrose por coagulação, ela também é chamada de necrose isquêmica, né? Que é como o infarto do miocárdio ou o infarto de qualquer outra área, que é a falta do suprimento sanguíneo naquela região. Então é aquela onde nós podemos observar no tecido um aspecto coagulativo que leva a uma determinada eosinofilia do processo, que mantém a arquitetura do órgão em um primeiro momento. Isso é a característica histológica. Então vamos lá. Essa necrose por coagulação, ela é causada por isquemia, né? A interrupção da chegada do fluxo sanguíneo, que aí vai acarretar na hipóxia. A hipóxia acarreta, né, pela queda do ATP na fermentação, que vai fazer com que caia o pH, gerando a acidose, e essa acidose tem essa capacidade de coagular essas proteínas. Isso faz com que haja um desarranjo do tecido, que passa do ponto de não retorno, que foi que a gente disse lá no início que era o ponto de não retorno. A partir do momento que a célula, a lesão, ela ultrapassa esse ponto de não retorno, não tem mais a possibilidade de reverter, certo? Então, se a lesão chegou, causou a picnose e junto à picnose ultrapassou o ponto de não retorno, mas foi só a picnose, dá para reverter. Não, porque ultrapassou o ponto de não retorno. Outros danos, além da picnose, já foram gerados naquela célula e não é mais possível reverter, então as células entram em morte celular. Isso vai gerar na necrose por coagulação um aspecto pálido e piramidal, com um halo avermelhado. Que é esse halo avermelhado, né? É devido à presença do processo inflamatório em volta da lesão. E o aspecto pálido e piramidal é devido à falta de sangue, e obviamente a gente sabe que o sangue é como árvore. Então se eu interrompo a circulação em um ponto, para a circulação nas ramificações, nos galhos, né, da nossa circulação. Por isso que forma um aspecto triangular piramidal, porque
expande dessa maneira. Então ele fica pálido e fica também com esse aspecto piramidal no órgão, né, de nível macroscópico. E esse halo avermelhado em volta é devido ao processo inflamatório. Isso macroscopicamente. Já histologicamente, em necrose recente, vai mostrar uma ausência da hematoxilina, ou seja, a ausência do núcleo. A gente sabe que a hematoxilina, ou não, né? Na histologia, a hematoxilina é usada para corar o núcleo, certo? E se ela não aparece, significa que a gente não tem o núcleo, ou seja, a gente teve aí a ocorrência da cariólise. Com a manutenção da arquitetura desse órgão, porém com alta presença de hematoxilina no ponto inflamatório, que são o quê? As células de defesa. Então a gente visualiza várias células coradas em volta da lesão, por quê? Porque são as células de defesa do processo inflamatório que estão sendo coradas. Na necrose tardia, tudo vai ser substituído por um tecido conjuntivo neoformado, né? Quando esse processo inflamatório, ela começa a expandir e passar muito tempo ocorrendo no organismo vivo, um tecido conjuntivo começa a substituir o tecido original. Então, o tecido ele não consegue regenerar para as suas células originais, então ele passa a ser substituído pelo tecido conjuntivo, que vocês sabem que forma lá os mais variados tipos, né? Então aqui, ó, vocês veem aqui o aspecto desse órgão macroscópico, esse aspecto piramidal, que é o da ramificação. Se eu tenho uma interrupção sanguínea, então não tem mais a coração dessa região que está em necrose. Além disso, ela é pálida, né? Porque não tem sangue. E em volta aqui, bem justinho, que não dá pra gente visualizar muito bem por conta da claridade, mas tem um halo avermelhado. E esse halo avermelhado é o processo inflamatório que está acontecendo em volta do local que está necrosando. Aqui a gente visualiza, né, as fibras musculares do miocárdio que estão nesse processo de necrose isquêmica. Então vocês observam aqui, ó, que as fibras a gente não visualiza nenhum único núcleo, né? Então as células já sofreram cariólise, já necrosaram. Professora, mas e esses núcleos aqui, ó? São justamente das células de defesa do processo inflamatório, tá? A mesma coisa que a gente vê aqui, ó. As células meio esbranquiçadas, e aqui a gente tem um acúmulo avermelhado nessa região, que é o processo inflamatório, que é onde a gente consegue corar melhor. Essa lâmina aqui dá pra gente visualizar melhor esse processo isquêmico. E a necrose liquefativa, né, ou liquefação. Na necrose por liquefação, o tecido ele dá a impressão que se liquefez, ou seja, se fluidificou. Então, geralmente a necrose liquefativa ela ocorre em áreas infectadas por bactérias piogênicas. Ou seja, o fato da infecção estar acontecendo gera uma chegada maciça de um processo inflamatório agudo. Então, quando a gente tem processo inflamatório agudo, a gente sabe que na inflamação as principais células envolvidas no processo inflamatório são os neutrófilos, né? Então chega uma carrada de neutrófilos no local que está acontecendo a lesão e eles vão desgranular, né? Seus grânulos lá vão liberar o seu conteúdo naquela região e isso vai gerar a dissolução daquela área morta, ou seja, a formação do pus. Bactérias piogênicas são aquelas que... Esqueci agora. Meu Deus, as bactérias piogênicas são as que... Ai, gente, não fale não. O quê? Não. Não, elas têm um papel específico. Meu Deus do céu, as criogênicas são as do frio. Já eu lembro, tá? Então vamos lá. Então,
eles vão degranulando e vão formando pus. Então, a necrose isquêmica pode gerar uma necrose liquefativa, principalmente quando lá no tecido nervoso, porque se diferencia na morfologia. Na liquefativa, eu não vou ter a manutenção da morfologia do órgão, a gente vai ter uma dissolução da área, certo? Então, a picnose, a cariorreste, a cariólise, elas ficam no estado líquido. Então, só para fazer o link, né, com a necrose isquêmica, vocês podem perceber aqui que as células, elas necrosaram, né, já aconteceu a cariólise, mas está mantida a estrutura, né, a morfologia dessas células. Consequentemente, a morfologia do órgão é mantida, certo? No caso da liquefativa, não, certo? A morfologia, ela não é mantida. Por quê? Porque ela se liquefaz. As células se liquefazem e aí a gente tem uma dissolução na região que acontece a necrose liquefativa. Então, aqui, ó. O início desse processo aqui foi por uma necrose isquêmica, né? A gente teve um acidente vascular cerebral, mas a necrose isquêmica se converteu numa necrose liquefativa, porque quando o processo de necrose iniciou, outras enzimas foram ativadas para realizar aqui essa liquefação do conteúdo cerebral. E aí a gente tem esse aspecto mesmo líquido, né? Ou seja, uma mudança radical na morfologia do órgão. Aqui vocês também veem, ó, células em necrose liquefativa, em que vocês veem esse aspecto, principalmente aqui, né? Como se fosse fluido, como se tivesse uma água entre essas células. E é justamente a fluidificação dessa necrose. Terceiro tipo de necrose é a necrose caseosa. A necrose caseosa, ela tem como característica macroscópica um aspecto de massa de queijo, né? Que são aquelas caverninhas que são formadas nos indivíduos que possuem tuberculose. Então, na tuberculose, o processo inflamatório ele vai ser crônico granulomatoso, certo? Então, vai ter um aspecto coagulado, mas sem manter a arquitetura do órgão. Então, microscopicamente, a ausência da manutenção da arquitetura daquele órgão, com uma massa amorfa, núcleos picnóticos e o processo inflamatório típico, vai desencadear a formação aqui desses buracos no pulmão. Então, o aspecto macroscópico, né, do órgão afetado, principalmente o pulmão, pela tuberculose, é a formação desses buracos aqui, que é justamente essas cavernas, que é por isso que a gente associa ao formato de um queijo suíço, que é a formação dessas cavernas. E isso acontece por quê? Porque essas células, elas perdem a morfologia por conta da sua arquitetura, as suas proteínas que mantêm a sua estrutura, elas são degradadas e os conteúdos também se compactam, se condensam. Então, ela perde a estruturação e forma esses pedaços. Alguns desses pedaços podem se soltar e aí o indivíduo, ele expele, né? Ele migra para os brônquios e o indivíduo expele pedaços do seu pulmão. Por isso que começa a realizar o processo inflamatório, machucar e começa a cuspir o sangue, né? Que é justamente por conta desses pedacinhos que vão sendo liberados. A necrose gomosa é uma especificidade que vai ocorrer na sífilis terciária. Então, a sífilis, né, é uma doença causada pela bactéria Treponema pálido, que tem 3 fases. A primeira fase é a formação de uma lesão única, que é o chamado cancro duro, né? A segunda vai ser a disseminação dessas bactérias por todo o corpo. E na terceira fase, a gente já vai ter a evolução com a instalação de áreas necróticas, certo? Então, macroscopicamente, a área necrótica acaba conferindo um endurecimento do tecido em aspecto de goma, em aspecto de chiclete. Eu não consegui nenhuma imagem assim decente para colocar para vocês da gomosa, mas ela está relacionada à sífilis terciária, certo? Não sei se a professora Bárbara vai conseguir essa imagem para mandar para vocês. Então, nós temos aqui a esteatonecrose, né?
que vai ser um tipo de necrose ocorrida em áreas com bastante tecido adiposo. Percebam que esse prefixo esteato, né, está associado aos lipídios. A gente viu a esteatogênese, né, que era lá da degeneração gordurosa, e agora a esteatonecrose. Então, macroscopicamente, a gente vai ver uma dissolução enzimática em cima de um tecido com alta concentração de gordura que faz com que você tenha uma reação química chamada de saponificação. A gente não produz o sabão a partir da gordura do óleo, né? É o que acontece devido às nossas enzimas celulares quando a gente tem a necrose, a esteatonecrose, certo? Então vai se formar o que se chama de pingos de vela, que vocês também vão ter que ter muita boa vontade para visualizar, certo? Microscopicamente, você tem uma dissolução enzimática desses lipídios que não mantém, obviamente, a arquitetura do órgão e gera esse aspecto esbranquiçado devido ao alto teor de gordura. Então aqui, ó, é o fígado e tem esse aspecto esbranquiçado, amarelado por conta do alto teor de gordura. E aqui nós temos essas bolinhas aqui que são o que os patologistas chamam de pingos de vela. E aí dá pra ver, mas dá pra ver claramente, gente. Então, eles têm tipo essas bolinhas, que é o acúmulo das gorduras macroscopicamente, e aí você visualiza o que eles chamam de pingos de vela. Ei, professora, oi. Por favor, fala do aspecto microscópico de novo. Aqui. Então, no aspecto microscópico vai ter uma dissolução, ou seja, não mantém a arquitetura. Então, o que é que tu observa aqui? Se ele está dissolvendo essa gordura, esse fígado murchou, né? Então, ele perdeu a sua organização estrutural. Além disso, ele vai ser esbranquiçado ou amarelado pelo acúmulo de gordura. Aqui, né, no corte histológico, a gente vai ver, ó, as células abarrotadas de gordura, empurrando os núcleos para as regiões periféricas. Por quê? Porque está tendo esse acúmulo de gordura. Isso aqui é do ponto de vista microscópico. Se isso está acontecendo, está degradando, dissolvendo as estruturas celulares. Então, a nível macro, né, quando você tem as células perdendo a sua estruturação, elas também vão dar um prejuízo na estrutura, na morfologia do órgão a nível macroscópico. Professora, mas essa esteatonecrose é, no caso, a gordura que vai ser dissolvida. Isso. Por conta que vai passar pelo processo de saponificação. Aí dissolve tudo, né? Porque começa a gerar aqueles mecanismos que a gente mencionou, os radicais livres, enzimas que começam a atuar sobre todas as macromoléculas, e aí aquele processo em cadeia da destruição da célula. Então, instalado o processo necrótico, independente do tipo de necrose, ela vai gerar um processo inflamatório, ou seja, eu tenho uma área morta dentro de um indivíduo vivo, então isso precisa ser resolvido. Como é que a gente resolve? Se não for através, né, da amputação, dos medicamentos e etc. O nosso corpo, ele tenta resolver de imediato. Então, ele vai demandar os mecanismos de defesa, certo? Por isso, vai gerar o processo inflamatório. Então, para que a gente compreenda como é que isso está acontecendo, a gente tem que compreender as principais formas de evolução dessa necrose que estão relacionadas aos fatores que dizem cerca a capacidade regenerativa do órgão que está sendo afetado. Então, essa necrose ela vai evoluir ou não? O desencadeamento do processo inflamatório vai ser suficiente para bloquear e não propagar ao tecido como um todo, ao órgão como um todo? Então, isso vai depender de quê? Da capacidade de regeneração, né, dessas células, desse tecido. Na regeneração, se a necrose aconteceu no tecido que tem uma capacidade regenerativa boa, células que estão constantemente em divisão celular, né, há a possibilidade de remover aquela área morta e aquele tecido tem um reparo por regeneração. Mas no caso, tipo assim, a mesma coisa da hiperplasia, né? Só vai acontecer em tecido. Exatamente.
Porém, ó, aqui, ó, isso é no caso da regeneração. Porém, na cicatrização, se essa área lesada, necrosada, foi muito grande, mesmo que o tecido tenha uma capacidade de regeneração elevada, não vai conseguir regenerar. É a mesma coisa que acontece, né, se o tecido não tem a capacidade regenerativa. Então, como o tecido cardíaco, né, o tecido encefálico. Então, a área morta, em vez de se regenerar, na cicatrização ela vai ser substituída pelo que a gente mencionou lá no início? O tecido conjuntivo anormal, né? Porque é o tecido que vai preencher todas as regiões, que ele se diferencia nos mais diferentes tipos. Então, ele vai preencher ali, causando a perda de função desse ponto. Caso aí, professora, que a gente vê aquele tecido preto, né? Aquilo é a gangrena, que a gente vai já ver. Nós também temos o encistamento. No encistamento, o processo inflamatório tem que a área afetada passa a ser um agente agressor. Áreas grandes e de difícil fagocitose, por exemplo. Quando essa necrose atingir uma área muito grande, fica difícil a gente conseguir conter toda ela. Ou se ela é uma área de difícil fagocitose, não tem muita circulação, né, sanguínea, então as células de defesa não chegam com facilidade, então não tem como remover esses componentes que estão sendo extravasados no meio extracelular. Se eu não tenho como remover esses componentes, eu desencadeio esse processo inflamatório. Então, esse processo inflamatório, ele vai envolver aquela região. Ou uma região muito grande, ou uma região que a gente não consegue chegar para remover os componentes que estão sendo liberados. Isso é o que a gente chama de encistamento da região. É o processo inflamatório que está ali envolvendo aquela região. É o que acontece na questão do silicone, tipo assim, criar aquela capa ao redor quando passa muito tempo. Nunca ouvi falar do silicone? Não. Sério? É porque às vezes a gente Ah, sim. Tem que trocar ou tirar, porque o tecido reconhece como um agente agressor, começa o processo inflamatório, aí ele vai se fechando em cima de toda a prótese. Isso desencadeia o processo inflamatório, a pessoa fica com dor, pode ter uma mastite, uma série de prejuízos desencadeados por causa do silicone. Então, isolar o tecido para tentar retornar à homeostasia tecidual. Então, o processo inflamatório ele faz isso, né? Para tentar resolver essa situação. Já a eliminação é quando a área necrótica ela ganha o meio externo, né? Então, na necrose liquefativa ou na caseosa, em que aqueles fragmentos são expelidos pelos brônquios, o material pode ganhar uma via de drenagem, como os abscessos, né? Que tem uma via de exteriorização para o meio externo, ou o meio interno dentro de cavidades. É importante que vocês compreendam que essa exteriorização, a liberação desse conteúdo liquefeito ou desse material residual do processo de necrose, não é a liberação no meio externo, né? Não necessariamente é o que a gente tem que liberar para a gente visualizar. Não, pode estar sendo liberado também dentro da cavidade corpórea, certo? Então é só do sentido que está sendo eliminado ou no meio interno em cavidades ou no meio externo, que é o que a gente conhece pelos abscessos, né? Quando fura um abscesso para extrair todo o pus que tem nele. No caso, qual seria a diferença entre esse encistamento da região e aquele ala avermelhado, né? O ala avermelhado ele se forma em volta, né? Ele não pega todo o componente. Ó, se eu retornar aqui na imagem, tu vê que ele tá aqui em volta, né? Se fosse para ele encistar, ele estaria cobrindo aqui e cobrindo por trás, entendeu? Que é para separar completamente a região necrosada do órgão, para que não se propague, entendeu? Cadê? Pronto. Chegamos na gangrena, né? Então, na gangrena, a necrose ela vai estar exposta ao meio ambiente, de fato, ao meio ambiente mesmo, certo? Então, a gente tem 3 tipos: a gangrena seca,
que geralmente é em áreas de circulação terminal, a ponta dos dedos, dos pés, as pernas, certo? O nariz, e pode ser desencadeado pelo frio ou pode ser fisiológica, né? Quando a gente bloqueia, clampeia o cordão umbilical, a gente desencadeia a gangrena daquele coto umbilical que ficou ali preso. Então, um processo fisiológico, não tem associação. Pode ter uma infecção? Pode, mas na maioria das vezes ocorre sem nenhum problema. Então, a gente tem a perda de água nessa situação, por isso que é chamada de gangrena seca. As células desidratam, elas perdem o conteúdo de água e aí a gente tem a necrose e fica um aspecto que fica parecendo uma múmia, né? O que chamam de múmia, mão de múmia ou pé de múmia, que são as regiões mais afetadas, porque fica seco mesmo, forma até uma casquinha. Nós temos a gangrena úmida, que é quando a área necrótica é invadida por bactérias anaeróbicas. Se é uma área em necrose, as células estão morrendo, obviamente não vai ter oxigênio disponível. Se não tem oxigênio, é uma área anaeróbica, que favorece a proliferação dessas bactérias que adoram essa condição. Então, essas bactérias se proliferam e aí o que é que acontece? Acarreta o amolecimento do tecido, a formação do pus e até mesmo pode acarretar na sepse, se através do processo inflamatório que é gerado em volta, essas bactérias elas se expandirem por todo o organismo. E por fim, nós temos aí a gangrena gasosa, que vai estar relacionada à infecção da região necrótica pelas bactérias do gênero Clostridium, que vão formar um gás. É o que acontecia bastante nas épocas de guerra, né? O indivíduo levava um ferimento, ficava ali nas trincheiras até que houvesse a remoção, e esse período longo que ele ficava aguardando, ele era infectado por bactérias desse gênero, e aí causava essa gangrena gasosa e tinha que amputar o membro para que não propagasse por todo o organismo o processo de necrose. Essa parte da bactéria que causa isso aí, professor, é a mesma coisa dos estágios de putrefação, quando tem aquele estágio que gera a liquefação de algumas coisas que vai gerar gás por bactérias. Putrefação, no caso, você se refere ao indivíduo já morto, né? Eu digo assim, mas a bactéria Sim, porque tem a matéria orgânica, ela se prolifera, né? Aqui, as células já estão mortas também, né? É uma região morta no organismo vivo, mas tem a matéria orgânica. E é da mesma forma que acontece com o cadáver, que tem a matéria orgânica e ela vai se proliferar nessas regiões. Por fim, a última derivação da necrose é a calcificação, que geralmente ocorre nas áreas que estão com necrose mais antiga ou que tem a necrose encistada, certo? Isso vai favorecer a precipitação dos sais de cálcio, porque a gente sabe que nessas regiões a gente está tendo um acúmulo de cálcio, né? Por quê? Porque a gente tem os danos aos transportadores, às membranas, que libera cálcio, e esse acúmulo de cálcio vai desencadear as ases, certo? Mas além desse papel de desencadear o mecanismo de lesão celular, ele também está relacionado ao acúmulo e calcificação dessas regiões onde está acontecendo esse processo de morte celular. Então aqui é só para vocês visualizarem essa gangrena, né? Que é esse tipo específico de necrose. Então aqui a gente tem a seca, ó, que forma tipo uma casquinha, né? Por quê? Porque as células que estão passando por isso, elas desidratam e ocorre principalmente nas extremidades. Por quê? Porque está associada ao processo de isquemia, né? A falta da circulação sanguínea. Então, o principal desencadeador. Vocês observam aqui nesse pé, ó, que essa região está extremamente avermelhada, né? Aqui está bem seco, que é a gangrena seca, e aqui está avermelhado. Por quê? Processo inflamatório. Então, na maioria das vezes, para que a gente consiga bloquear esse processo, só amputando, certo? Aqui a gente tem um exemplo de gangrena úmida, que é horrível, né? Então, a gente teve uma lesão, iniciou o processo de necrose, e aí essa região sem oxigênio, pobre em oxigênio, favoreceu a proliferação das bactérias
anaeróbicas. E aí, com a proliferação bacteriana, a gente tem o aumento do processo inflamatório, vem um monte de neutrófilos, gera o pus e gera isso aqui. Biofilme é qualquer coisa que tenha um acúmulo biológico de moléculas, né? Aí esse aqui é a necrose gasosa, que é que vocês veem, ó, formam inclusive essas bolhas, né? Porque essas bactérias do gênero Clostridium, elas têm essa capacidade de produzir essas bolhas. Então o indivíduo ele tem um processo de lesão que causa a necrose, e aí é esse ponto de entrada para essas bactérias do gênero Clostridium que pioram a situação e agravam, que também na maioria das vezes só vai resolver. Então, independente do tipo de gangrena, a maioria das vezes só soluciona com a amputação. Então, vamos lá, né? Aqui, o que eu vi muito que está associado, né, à gangrena úmida, eu vi muito que está associado a acidente de moto. O pessoal cai, aí abre, né, aí fica ali exposto, aí inicia o processo de necrose por passar no chão e tal, se contamina muito fácil e aí começa é triste. Não, é porque acontece muito acidente de moto. Eu nem andaria de moto. Não sei se vocês andam, né? Não, tá com vontade de aprender ano que vem, mas eu acho Não. Aprenda não. Já você tem seu carro, aí Ah, sim, seu pai dizer que sabe, né? Ela é mulher. Mulher, esse dinheiro não vale a pena. É a apoptose. Então a apoptose agora a gente vai iniciar, que é o segundo tipo de morte celular. A apoptose ela é conhecida como morte celular programada. Esse é o principal tópico que deve ser associado à apoptose ou suicídio celular. Ela foi primeiramente descrita em 1972 como um fenômeno biológico com ampla implicação na cinética tecidual, em que a célula é estimulada a acionar mecanismos que culminem com sua morte, a morte celular programada. Como assim a cinética tecidual? Então a apoptose, como eu já disse para vocês, ela também é fisiológica. Então a gente tem em determinado ponto que bloquear a multiplicação das células de determinado tecido. Ele já cresceu o suficiente, não precisa mais crescer. Então o que é isso? Eu vou desencadear a morte celular do excesso de células que se multiplicaram. Nós vimos lá nos processos de adaptação que tinha a hipoplasia, né? Que era a redução da quantidade de células. Como é que vocês acham que acontece essa hipoplasia? É justamente desencadeando a MPC, né, a morte celular programada, das células que estão em excesso, certo? Então é um processo fisiológico. Então está envolvida na renovação celular, fenômenos fisiológicos, adaptativos e também os patológicos, certo? Pode estar relacionada ao agravamento de doenças, por exemplo, na AIDS, nas doenças neurodegenerativas, nas isquemias. Quando ela acontece, ela acaba favorecendo a proliferação da doença. Como assim, professora? Por exemplo, a AIDS é a apoptose dos linfócitos T. Então, como é que eu vou ter meu mecanismo de defesa mais específico se eu estou degradando os meus linfócitos T? Né? Então, em algumas situações, ela piora a sintomática, os sinais de determinada doença. Ou mesmo ela também pode evitar a ocorrência de doenças. Então é quando uma célula ela tem uma alteração, uma lesão no DNA, e quando ela vai se replicar, essa lesão é reconhecida, e se não houver o reparo, o que é que acontece? Ela sinaliza para a morte celular programada dessa célula defeituosa. A autoimunidade, né? A gente sabe que as doenças autoimunes estão muito associadas com os linfócitos autorreativos, que reconhecem antígenos próprios. Então, se eu não tivesse no meu organismo a capacidade de reconhecer esse linfócito autorreativo, e no momento em que eu o reconheço, eu observo, opa, vou
sinalizar para a morte celular programada desse linfócito autorreativo, para que ele não desencadeie uma doença autoimune, certo? Então, a infecção viral é a mesma coisa. Opa, identifiquei que essa célula está infectada por um vírus. Vou causar a morte celular programada dessa célula. Então, ela tanto pode agravar situações, como também ela está envolvida em processos de prevenção de doenças e processos fisiológicos importantes para o organismo. Professora, no caso da hemácia, que ela já tem esse tempo de vida contado justamente para a falta de lucro e tal, mas existe algum mecanismo na própria hemácia que desencadeia a apoptose, ou isso vai acontecer só o release dela na vasculatura do baço e de outros? O envelhecimento dela desencadeia, a gente vai ver que um dos fatores que desencadeia a morte celular programada é a senescência, né? O envelhecimento. Mas ela sofre apoptose, no caso da hemácia. Ou ela pode ser degradada, né? Pelas proteínas. Porque ela pode ter release na vasculatura, né? Do vaso. Mas existe um mecanismo nela? Sim, que ela pode desencadear a sua morte celular programada. Meu Deus, mudou completamente, do nada. Não, mas não está adiantando não. Sabe o que eu acho que é? Toda vida que a gente volta, eu acho que é tipo como se fosse, minhas cordas vocais são um músculo. Aí eu paro de exercitar, aí ele fica murchinho, aí pra voltar ele não volta mais. Tem que ser direto, porque senão ele... Não, nem eu aguento. Mas eu tô dizendo assim, pra eles, pelo visto eu tenho que falar direto, porque na hora que dá uma pausa, ele, opa, morri. Então, como a gente tem, né, quais os fenômenos fisiológicos que a gente tem a associação da apoptose, né? Então, a gente tem ali na embriogênese, na formação das membranas interdigitais, ou seja, a formação dos dedos. Se a gente tem uma falha nessa sinalização da apoptose, a gente tem o que a gente conhece por sindactilia, né, que são os dedinhos grudados. Outro processo fisiológico, o envelhecimento, né? Todas as células, elas possuem um tempo de vida útil e o relógio fisiológico é que vai indicar quando essa MCP vai acontecer. Na eliminação celular, em populações de células lábeis, ou seja, células que se multiplicam, que se regeneram muito facilmente, para ocorrer um aumento quantitativo patológico da população celular. Então, ela faz esse controle para que as células não se proliferem indefinidamente. Interrupção da necessidade funcional. Por exemplo, um neutrófilo foi demandado em uma região inflamatória, quando ele chegou lá, a infecção já tinha acabado. Então, vai desencadear a morte celular programada desse neutrófilo, porque ele não é mais necessário. Na evolução dependente de hormônios, né? Como a gente tem a diminuição da quantidade de hormônios que influenciam na vida e na manutenção daquele órgão, a evolução do timo, órgãos reprodutivos, né? A menopausa e tal, o climatério, os linfócitos autorreativos também. Então, a morte celular programada, ela vai ser desencadeada por sinais necróticos adjacentes. Ela também pode ser desencadeada quando a gente tem um processo necrótico, a gente não tem um processo inflamatório em volta, porque tem um monte de substâncias sendo liberadas ali no meio extracelular que não deveriam estar ali. As células adjacentes, quando reconhecem esses sinais da matriz extracelular, elas já desencadeiam a sua morte celular programada, porque estão em um ambiente que não é favorável. Então, isso também, a necrose também favorece a ocorrência da apoptose. É para proteger a região em volta. Por quê? Porque as células que morrem por apoptose, elas não geram inflamação, né? Então, é um mecanismo para proteção, para que aquela necrose não se propague. Então, aqui só o exemplinho, né? A formação dos dedinhos do bebezinho e a evolução do timo, que quando a gente é adolescente, ele é de tamanho bem maior, e quando a gente fica mais velhinho, ele vai reduzindo. Que foi o que a gente viu lá na hipoplasia, né? Ou seja, mais uma vez a associação entre a apoptose e a hipoplasia.
Então, as características morfológicas da apoptose são bem distintas e ela vai atingir a célula individualmente. Nós vimos lá na necrose que ela atinge o grupo de células, né? E já aqui na apoptose, não, ela vai atingir uma célula individualmente. Essa célula sozinha vai ser acionada por mecanismos que levam à sucessão de eventos que culminam com a sua morte. E é o que? Essa morte por apoptose? A retração e a diminuição do conteúdo celular. As células vão encolhendo, esse citoplasma ele vai se tornando mais denso. Depois a cromatina se condensa, né, que é o material genético, e nós vamos ter uma fragmentação nuclear, que é a cariorreste específica. Por que específica, professora? Porque é da apoptose, tá? Não é a cariorreste que acontece lá na necrose. Porque a cariorreste que acontece na necrose, ela pode liberar os fragmentos no meio, né, que é o que causa o processo inflamatório. Na apoptose, não. Essa fragmentação, ela é contida, controlada, regulada para que não desencadeie o processo inflamatório. Então, tem a diminuição, né, o encolhimento celular, que vai formar os brotamentos. E esses brotamentos são o que a gente chama de pacotinhos ou corpos apoptóticos, que vão conter o conteúdo intracelular dessa célula que vai morrer. E esses corpos apoptóticos vão ser removidos pelas células adjacentes, que é o que a gente chama de canibalismo celular, certo? Essas células adjacentes, elas têm mecanismos para reconhecer esses corpos apoptóticos e aí fazem a fagocitose e degradação deles, sem desencadear o processo inflamatório. Então aqui a gente tem a célula normal, né? A gente tem uma lesão e essa lesão ela começa a causar danos na estrutura dessa célula. E aí a gente vai começar a ter uma retração, ó. Ela estava bem expandida, então a membrana ela começa a retrair. Esse processo de retração causa um encolhimento da célula. O conteúdo, né, ele acaba ficando no citoplasma mais denso devido a esse encolhimento. Depois desse processo de retração, de encolhimento, a gente vai ter a fragmentação do núcleo e a formação dos corpos apoptóticos, que são essas vesículazinhas com conteúdo intracelular dessa célula. Aí, os fagócitos podem degradar esses corpos apoptóticos, mas se eles não conseguirem alcançar a região onde está acontecendo essa apoptose, as próprias células adjacentes têm a capacidade de reconhecer esses corpos apoptóticos e removê-los do meio, degradando-os. Então, aqui é o corte histológico, células normais, e essa bem escura aqui é justamente uma célula apoptótica, né? Por quê, professora? Que é justamente essa condensação, né? Ela vai ficando mais densa, todos os componentes eles vão se misturando, o núcleo foi fragmentado, então os componentes eles vão se misturando e inevitavelmente vão se condensando. Então por isso que ela é mais preta, mais escura, porque tudo vai pigmentar, tudo vai corar nesse corte dessa célula em apoptose. Então, as características morfológicas da apoptose acontecem em decorrência de determinadas atividades bioquímicas que ocorrem dentro dessa célula. Então, o principal envolve a clivagem de um grupo de proteínas chamadas de caspases, que se encontram no interior das células e ocorrem em famílias. Nós temos as famílias das caspases iniciadoras e temos a família das caspases executoras ou efetoras. As caspases iniciadoras, elas se encontram na forma inativa dentro da célula e quando elas se tornam ativas, é que elas vão dar início à ativação intracelular das caspases efetoras ou executoras, que vão culminar com a morte celular. Então, existem as caspases iniciadoras dentro da célula que estão inativas. Dependendo da sinalização, elas serão ativadas e, uma vez ativadas, elas vão ativar as efetoras que, de fato, desencadeiam a MCP.
Então, essas caspases, elas ativam várias enzimas. Como? Primeiro, a transglutaminase, que vai ser uma enzima citosólica que gera uma ligação cruzada das proteínas do citoesqueleto, favorecendo o encolhimento dessas células, ou seja, a retração. Ah, professora, então é assim que a retração, o encolhimento acontece. Começa a se ligar a proteína que está nesse ponto da célula com a proteína que está lá embaixo, ou seja, forma uma fibra que puxa. Então, começa em todos os pontos, radialmente, a acontecer essa retração, devido à ação dessa transglutaminase nos filamentos do citoesqueleto. Após isso, o que é que vai acontecer? Essa caspase também vai ativar endonucleases. Essas endonucleases aqui vão favorecer a fragmentação do núcleo, né? Ou seja, começa a fragmentar o material genético e aí, com todo o conteúdo intracelular fragmentado, inicia a formação dos corpos apoptóticos, em que a membrana da própria célula vai formando vesículas em torno de todo o componente, de modo que nada seja liberado no meio extracelular. Além disso, elas também sinalizam a finalização fagocítica. Por quê? Porque vai sinalizar a inversão da fosfatidilcerina. Não sei se vocês se recordam de bioquímica das membranas biológicas, mas na nossa membrana celular, a gente tem, né, os fosfolipídios dos mais variados tipos, mas a fosfatidilcerina ligada a esses fosfolipídios, ela só está voltada para a face interna de todas as células. Se em algum momento a célula precisa ser eliminada, ocorre o movimento de flip-flop e esse movimento mesmo, de ponta cabeça. E essa fosfatidilcerina, ela fica exposta no meio extracelular, ou seja, na membrana externa da bicamada. E ele é um sinalizador para o desencadeamento da fagocitose, entendeu? Então, como isso acontece, as caspases efetoras, elas vão lá e ativam o movimento do flip-flop da fosfatidilcerina. Então, todos os corpos cetônicos têm lá na sua membrana, voltado para a face externa, uma fosfatidilcerina, né? Várias, né? Que a gente sabe que as moléculas não existem apenas um componente, existem vários. A fosfatidilcerina é a que sinaliza para que a célula fagocítica atue ou para as células adjacentes realizar o processo de degradação desses corpos apoptóticos. Então, é a presença dessa fosfatidilcerina que vai identificar esses corpos apoptóticos. E ela só está lá porque a caspase ativou o movimento de flip-flop. Então, esse fato de degradar os corpos apoptóticos, seja pelas células fagocitárias, seja pelas células adjacentes, é o que a gente chama de canibalismo celular. Então, aqui, né? A célula normal vai sofrer uma lesão, ou mesmo fisiológico, né? O processo fisiológico para conter a proliferação das células de um tecido. Então, começa a haver a retração. Essa retração, ela acontece devido à ação de qual enzima? Transglutaminase, muito bem. A transglutaminase gera essa rede entre as proteínas do citoesqueleto que retrai a estrutura dessa célula. Depois disso, a gente tem a fragmentação do material genético e do conteúdo intracelular pela ação de qual outra enzima? Endonuclease. Então, a gente vai formar esses corpos apoptóticos que vão ser reconhecidos pelas células fagocitárias ou pelas células adjacentes, graças à presença de qual substância na sua membrana? Eu fico rindo, gente, é porque eu dava aula com o pessoal que não queria muita coisa não, sabe? Aí quando o pessoal responde assim, é legal. Então, a apoptose é o final de uma cascata de eventos moleculares dependentes de energia, né? Então, os componentes bioquímicos que descrevem esses processos são a sinalização, ou seja, aquilo que vai disparar o processo de apoptose. E essa sinalização, ela pode ocorrer através de uma via intrínseca ou de uma via extrínseca.
O outro são as fases de controle e integração internas, ou seja, depois que ocorre a sinalização, existe uma série de vias que controlam e regulam esses acontecimentos. Depois disso, nós temos as fases de execução em comum, que é o quê? É a ação da transglutaminase, a ação da endonuclease, a formação dos corpos apoptóticos, que ocorrem independentemente da causa, ou seja, do agente etiológico, seguem a mesma forma, ou independente do que dispara o processo, se foi pela via intrínseca, se foi pela via extrínseca, não importa. Esses são os mecanismos em comum que vão acontecer para todo o processo apoptótico. E, por fim, a identificação fagocítica, que vai remover essas células mortas, esses corpos apoptóticos, no caso. Então, vamos aqui descrever o que é a via intrínseca, tá? Praticamente no final, tá, gente? Então, a via intrínseca, ou também chamada de via mitocondrial, é a principal das vias de sinalização da apoptose, e nela, genes que definem proteínas que controlam os poros da membrana definem se a célula vai sobreviver ou não, certo? Então, são proteínas relacionadas à formação, abertura ou fechamento de poros na membrana da mitocôndria e da célula. São genes do DNA mitocondrial? Não. São genes que definem proteínas que controlam os poros da membrana. Não sei se é DNA mitocondrial ou DNA nuclear. Não sei. Realmente não sei. Então, esses genes, eles vão definir essas proteínas que vão abrir ou fechar as membranas. Eu acredito que seja DNA nuclear, porque a maioria dos genes que culminam em proteínas ativas que têm ação na mitocôndria são codificados no núcleo. Então, o que pode desencadear é a modificação mitocondrial, que libera moléculas internas à mitocôndria, e essas moléculas vão ativar as caspases iniciadoras. A principal caspase iniciadora das células é a caspase 9, certo? Ou seja, ativou a caspase iniciadora, né? Aí vai desencadear os processos em comum da apoptose. Então, o que é que pode ser isso, né? O que é que pode ativar a caspase iniciadora? Privação de sinais de sobrevivência, por exemplo, a ausência de sinal que sinaliza a morte celular. Não sei se vocês viram lá em imunologia da ação das células NK, que tem o ligante NK e o ligante ao MHC, que quando esse ligante ao MHC ele está positivo ou negativo, é que vai fazer a ação da NK em desencadear a apoptose, certo? Então, quando a gente não tem mais o sinal positivo do ligante ao MHC, ele sinaliza para que ocorra a morte celular programada. Ou seja, ele vai ser um dos sinais, uma das moléculas que vai ativar a caspase 9, a caspase iniciadora. Ou uma lesão no DNA. Uma lesão no DNA vai ativar a P53. O primeiro papel da P53 é tentar o reparo, né, desse DNA. Se isso não for possível, ele vai ativar as caspases, também é a outra molécula relacionada à ativação das caspases, a P53, certo? E desencadeamento, obviamente, da morte celular programada. O mau dobramento de proteínas, né? Então, o controle interno da célula, ele percebe que aquela proteína foi mal dobrada. Se isso aconteceu em uma escala que não pode manter a homeostase dessa célula, vai desencadear a morte celular programada mais uma vez. Então, ou é sinais de sobrevivência, eu dei o exemplo do ligante de MHC, mas existem vários outros, por exemplo, sinais virais, né? A célula que tem uma infecção viral e aquele vírus que deixa o capsídeo na membrana. Então, se vem circulando uma célula ali e reconhece aquele capsídeo, opa, essa célula está infectada, vamos desencadear a morte celular programada dessa célula, tá entendendo? Então, são vários sinais. Fala, respeito de novo a questão do MHC. Do MHC, assim, nós temos células de defesa circulando constantemente no nosso organismo, uma delas é a natural killer, né? Essa célula natural killer, ela desencadeia a morte celular programada. Só que ela só vai fazer isso quando ela tiver dois sinais para que isso aconteça. O sinal é o ligante do MHC e o outro sinal é o ligante NK. O ligante NK sempre está positivo para que ela se ligue.
O ligante do MHC não, certo? Então, quando ele está dando um sinal negativo, significa que a célula está ok, ó, não tem nada acontecendo. Quando ele dá o sinal positivo, ele está sendo exposto, significa que aquela célula está com algum problema, está infectada, certo? Então ela precisa desses dois sinais para se ligar, e a partir do momento que a NK se liga, ela desencadeia na célula-alvo a morte celular programada, certo? Eu só não estou entendendo o link entre o problema mitocondrial com essa... Porque pelo seguinte, quando alguma proteína mitocondrial vai para o citoplasma, acontecer a apoptose. Aí, tipo assim, eu tô falando... Porque as caspases, elas vão atuar na mitocôndria. A gente vai já ver, entendeu? Então, essas caspases que vão ser ativadas, aí vai ativar as efetoras, elas vão atuar lá na mitocôndria, certo? Não, é que eu achei que quando tem o gene, ele é codificado, e aí quando tem um dano na mitocôndria, libera cálcio, o cálcio vai ativar caspases também. Esse é outro mecanismo de lesão, né? Nem todos os mecanismos de lesão vão envolver o desbalanço da bomba sódio-potássio, a liberação do cálcio, tá entendendo? É outro. Aqui é a ação de quem? Transglutaminase, endonuclease, que vai fragmentar o conteúdo intracelular. Não está tendo a ocorrência de queda do ATP, que aí vai ter o acúmulo de sódio. Por quê? Porque se fosse assim, a célula ia tumefaciar, a célula ia estourar, não é isso? Entendeu? Então aqui é outro processo. O processo de apoptose vai envolver a ação daquelas enzimas caspases para ativar e a ação direta das transglutaminases e das endonucleases. Certo? Aí essas coisas que você está falando, vibração seminal, lesão craniana, é o que ativa a caspase. Exatamente. É o que ativa, são as moléculas que vão ativar essas caspases iniciadoras que vão atuar lá na mitocôndria. Então aqui, ó, nós temos a via intrínseca, certo? Em que dependendo da molécula que está sendo gerada, né, uma lesão no DNA, essa lesão ela vai ativar lá a caspase 9, que é a caspase iniciadora que existe na mitocôndria. E aí, quando ela ativa essa caspase iniciadora lá na mitocôndria, ela ativa a formação, a abertura dos poros nessa mitocôndria. Quando esses poros estão abertos, conteúdo intramitocondrial é liberado. Então é liberado o citocromo C, dos respirassomos, outras proteínas pró-apoptóticas são liberadas no citoplasma. E aí elas vão ativar o quê? As caspases executoras. As caspases executoras vão fazer aquele processo que a gente já discutiu de ativar as transglutaminases, as endonucleases e formar os corpos apoptóticos, certo? Esse é o principal método de sinalização da morte celular programada. Ativando essas proteínas, essas caspases iniciadoras, elas vão atuar lá na mitocôndria, abrindo poros na membrana mitocondrial, que vai liberar os seus componentes, e esses componentes é que vão ativar as caspases executoras, tá? Ai, meu Deus. Então, a via mitocondrial, ela depende de um balanço de proteínas mitocondriais chamadas de BCLs, né, da família BCL, que regulam a porosidade da membrana mitocondrial. Então, as BCLs, elas podem ser divididas em pró-apoptóticas, que a gente tem como exemplo a BAX e a BID, e anti-apoptóticas, como a BCL2 e a BCL-XL. A depender do balanço entre elas, é que os poros vão abrir ou fechar, certo? Para liberar as substâncias que ativam as caspases. Citocromo C, né? Essas outras componentes aqui que são liberadas no citossol, atuando na ativação das caspases efetoras. Então, quando a gente tem uma alta concentração de BAX e BID, isso abre os poros da membrana e libera os componentes que vão ativar as caspases efetoras. Se tiver sendo liberado
substâncias pró-apoptóticas, BAX e BID, mas eu tiver uma concentração muito maior das anti-apoptóticas, como o BCL2 e BCL-XL, esses poros não são abertos, não libera essas substâncias, não ativa as caspases efetoras, certo? Então, não é porque há a presença dessa substância, professora, a partir do momento que eu detecto a concentração de BAX na célula, a célula vai morrer. Não, é um balanço. Para que essa lesão, para que essa apoptose aconteça, a gente tem que ter um balanço pendendo maior para a concentração das substâncias pró-apoptóticas, certo? Então aqui, ó, quando a gente tem a BCL2 e a BCL-XL, né, que são as substâncias anti-apoptóticas, elas se ligam nesses canais que vão ser abertos em situação de morte celular programada. Então, elas impedem a saída dessas substâncias, porque elas estão bloqueando esse canal. Quando a gente tem, se elas estão em maior concentração, obviamente elas vão se ligar a mais orifícios, né, mais poros, impedindo a saída. Já se a concentração for maior das substâncias pró-apoptóticas, elas que vão pegar aqui, ó, as substâncias anti-apoptóticas e vão tirar da entrada do poro. Então, a partir do momento que elas desbloqueiam a entrada do poro, essas substâncias aqui, ó, começam a vazar. Chega no citossol, ativa as caspases executoras e a apoptose acontece. Ok? Deu para compreender agora? Na neoplasia? Gente, eu não cheguei em neoplasia. Tu tá achando assim, pelo processo metabólico, né? Que pode ser. Sim. Por isso que a apoptose fica inibida durante uma neoplasia. Quando eu preparar a aula de neoplasia, a gente vê se é um bloqueio, uma inibição, ou se é outra coisa que está envolvida, né? Então, a gente viu a via intrínseca, né? E agora a gente vai ver a via extrínseca, que acontece bem menos do que a via intrínseca ou a via mitocondrial. Então, a via extrínseca ela é também chamada de via do domínio da morte. Ela possui receptores de... Não, a via do domínio da morte, mas a via do domínio da morte, ela possui receptores de morte, entendeu? Então, a via do domínio da morte, ela possui receptores de morte que estimulam a célula a acionar o mecanismo receptor-ligante. A principal é a via do receptor de TNF, que é o TNF, fator de necrose tumoral. Esse TNF vai se ligar a uma molécula chamada FAS, né, da síliga First Apoptotical Signal, causando uma mudança conformacional, ou seja, eles se ligam, receptor ligante, e essa ligação causa uma mudança conformacional. Eles formam um complexo que muda de conformação, e essa mudança conformacional vai ser capaz de ativar proteínas chamadas de adaptadoras. Essas proteínas adaptadoras é que vão ativar as caspases iniciadoras, no caso da via extrínseca, principalmente a caspase 8. Lá na via intrínseca, qual é? É a 9, exatamente. E aqui é a 8. Essas vão ativar as caspases efetoras, que desencadeia lá aquele processo que a gente já sabe. Então, é justamente a mesma imagem. A gente tem aqui o receptor de morte, que é o TNF. Esse TNF vai se ligar a essa proteína FAS. Quando eles se ligam, eles formam um complexo com uma conformação diferente. A conformação desse complexo entre essas duas moléculas é capaz de ativar proteínas chamadas de adaptadoras.
Essas proteínas adaptadoras ativam as caspases iniciadoras, né? A caspase 8, no caso da via extrínseca, que ativa as caspases executoras, e aí o processo de apoptose começa a acontecer. É bem mais simples, mas a ocorrência é bem menor, certo? Professora, eu não consegui entender muito bem, não. A senhora pode explicar, por favor? Essa partezinha certo. Então, na membrana da célula, a gente tem esse receptor de TNF, que é o fator de necrose tumoral. Lá, ele vai se ligar a esse ligante, essa proteína chamada FAS, que é um sinalizador da morte celular. Por exemplo, a célula NK se ligou ali aos 2 ligantes positivos, né? Opa, essa célula aqui está infectada, eu preciso que ela realize a apoptose. Então, a célula NK secreta citocinas que vão secretar essa proteína FAS. Então, a FAS vem, se liga ao TNF, e quando eles se ligam, como qualquer interação proteica, né? Elas vão formar um complexo. Esse complexo, por agora ter 2 macromoléculas diferentes, tem uma conformação diferente. Essa nova conformação tem uma funcionalidade que é ativar proteínas adaptadoras que estão ali no citossol. Essas adaptadoras é que vão ativar as iniciadoras, que ativam as executoras. Então, para finalizar, né, para a gente recapitular, a necrose ela vai ser caracterizada por depender de um estímulo patológico, sempre, afetar um grupo de células, induzir a resposta inflamatória, romper as membranas, liberando conteúdo intracelular, não gastar energia, não tem energia, né? A gente viu que há depressão de ATP quando as células estão em necrose. Ser irreversível a partir do ponto de não retorno, causar a tumefação inicialmente e depois ser fagocitada pelos macrófagos. Essas são as características básicas do processo de necrose. E o que é que a gente pode diferenciar da apoptose? Na apoptose, ela vai acontecer por um estímulo que pode ser patológico ou fisiológico, né? Pode afeta, né? Pode não, afeta uma única célula. Ela não vai afetar as células adjacentes. Essas células adjacentes, se elas tiverem que morrer também, elas vão precisar receber a sinalização para a morte delas, certo? Então, a apoptose, ela afeta uma única célula, não induz a inflamação, por quê? Porque ela não libera o seu conteúdo intracelular no meio. Não rompe a membrana, a formação dos corpos apoptóticos, né? Várias vesículas. É irreversível também, a partir da secreção das endonucleases, certo? Acho que eu ainda não tinha mencionado isso para vocês. Quando tem a secreção ali das transglutaminases e tem a ligação do citoesqueleto e a célula retrai, ainda há a possibilidade dessas interações serem desfeitas e a célula retornar ao seu normal. A partir do momento em que se secretou as endonucleases e todo o resto foi fragmentado, não é mais possível reverter essa lesão. A célula vai para a morte celular programada para a apoptose. Retrair o conteúdo celular na necrose. A célula vai tumefaciar, né? Seja pelo acúmulo de líquido, pelo acúmulo de substâncias. No caso da apoptose, o conteúdo celular ele vai ficando mais denso devido à fragmentação das substâncias que vão condensando e se acumulando. Ela precisa de ATP, ela demanda energia para acontecer. E os corpos apoptóticos são fagocitados pelas células adjacentes, né? Ou então pelas células fagocitárias. A necrose ela só vai ser fagocitada pelos macrófagos, como células fagocitárias, que eu acho que eu também não tinha falado para vocês. Certo? Ok? Então...